Shalom, shalom, meus amigos. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e estamos aqui para mais um Falando de Bíblia. E hoje eu tenho a alegria de receber meus amigos da Assembleia de Deus Central do Boa Sul, presbítero Wagner Brito, diácono Daniel Rosa, ambos professores da Escola Bíblica Dominical, são advogados por profissão e são crentes em Cristo Jesus. São pessoas que eu tenho admiração, pessoas que me aproximam de Deus e eu tenho aprendido muito através desses servos do Senhor. E hoje, no Falando de Bíblia, para mim é uma alegria muito grande, não só estar com amigos, mas amigos que congregamos juntos. E por falar da Assembleia de Deus Central do Boa Sul, vai um abraço aqui para o nosso pastor presidente, Antoniel Moreira Brito, sua família, os demais obreiros. Agradecer também a irmã Karen, a irmã Ana Paula. A irmã Karen cedeu aqui um tempinho do Daniel para nós. A irmã Ana Paula cedeu um tempinho aqui o Wagner para estar com a gente. E hoje, falando de Bíblia, a gente vai falar, irmãos, sobre curiosidades da Bíblia. Para começar, eu quero ler um texto de Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Eu acho muito interessante o que Pedro também escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18, que ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em um cenário de muitas confusões quanto ao ensino, no que tange à teologia, a uma visão doutrinária. E hoje eu quero bater um papo aqui com os meus amigos e irmãos, no qual a gente acredita que vai ser de grande proveito. E eu estou acreditando que hoje vai ser um negócio muito bom. Meus amigos, fiquem super à vontade, sejam muito bem-vindos. Nós vamos à primeira pergunta. Vocês acreditam que possa haver contradições na Bíblia? Sim ou não? Por quê? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo. Pastor Paulo Nascimento, já de antemão gostaria de agradecer o amigo pelo convite, por essa oportunidade bastante preciosa de estar podendo compartilhar um pouco das Sagradas Escrituras. Nosso coração está de fato bastante alegre de ter essa oportunidade. E parece que a gente já começou com uma pergunta um pouquinho espinhosa. Pelo que eu entendi, a pergunta é se há contradição na Bíblia, se a Bíblia se contradiz. Eu acho que é importante a gente definir o que seria a contradição, né? Porque muito se fala, quando não se entende o texto das Escrituras, a contradição é o instrumento que se lança contra a Bíblia, né? É a flecha que se lança contra a Bíblia para tentar enfraquecer a defesa da fé cristã. Só que para a gente ter uma coerência no que a gente fala e no que a gente alega, talvez seja interessante a gente definir o que seria contradição, paradoxo e mistério. Desses três, eu acredito que a Bíblia trabalha com dois e um não. Contradição, salvo o melhor juízo, é até um negócio meio louco de entender. A contradição, ela pressupõe você negar uma não contradição. Ou seja, você assume um ônus de falar que determinada proposição ela está errada, ela está antagônica a uma fala daquele mesmo emissor. É como se uma pessoa ela afirmasse a existência de alguma coisa e você, contradizendo, dissesse que ela no mesmo contexto, no mesmo texto, falasse uma coisa totalmente antagônica, dissesse que essa coisa não existisse. Isso seria uma contradição. E no meu modo de ver, no meu ponto de vista, a contradição nas Escrituras não existe. Diferente de paradoxo. Paradoxo é uma suspeita de contradição. É uma contradição aparente. Então, o paradoxo, eu acredito que a Bíblia está recheada de paradoxos. Por exemplo, quando Jesus Cristo fala, lá em Mateus 16, 25, se eu não me engano, que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, achá-la-á, parece uma contradição. Só que o interessante do paradoxo
é que a gente tem que se aprofundar, a gente tem que conhecer, examinar o texto para a gente chegar a duas conclusões. Ou se de fato essa contradição existe, ou se a proposição que a gente estava analisando ela se sustenta de forma lógica. Nesse exemplo que eu dei aqui, me parece que não há contradição nenhuma, porque Jesus Cristo está falando, tem toda a lógica com a sistematização do Evangelho, tem toda a lógica com as falas dele, espalhada no Novo Testamento inteiro, e que faz coro com toda a contextualização do Velho Testamento, que fala que a nossa vida aqui tem que ser uma nossa vida de perda da nossa capacidade volitiva, perda das nossas inclinações, para que a gente seja achado em Cristo. A ideia que Paulo fala, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E uma vez eu perdendo essa vida, eu acho a minha vida eterna. É essa a ideia dele. E eu ganhando a minha vida aqui, vivendo de acordo com os meus desejos, com as minhas inclinações, com meus prazeres e com as minhas vontades, consequentemente na eternidade futura, essa vida será perdida. Então não há contradição nenhuma nesse termo, assim um paradoxo. E tem uma terceira situação que eu acho importante destacar, que é a questão do mistério. Por exemplo, a que a gente vinha até conversando, em relação à soberania de Deus e a responsabilidade humana, para mim é um mistério. Não é uma contradição, é um mistério. Você vai ver a Bíblia recheada de versículos, de passagens, afirmando a soberania de Deus, afirmando a sua eleição, a sua predestinação, independente da vontade do homem. Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Só que numa outra ponta, você parece que vê vários versículos dizendo que, embora Deus seja soberano, a vontade do homem parece que é respeitada. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ter convosco, mas vós não quiseste. Vinde a mim todos os vós. Olha a ideia de responsabilidade humana, você que tem que vir a mim. Então, na verdade, combinar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, me parece que é um mistério. Então, assim, na minha concepção, há vários paradoxos, há vários mistérios, mas contradição não existe nenhuma. Como diria o escritor de Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o próprio apóstolo Paulo, também em defesa da suficiência, da inerrância das Escrituras, ele fala que se ele mesmo, ou até um anjo do céu, anunciar um outro evangelho, que se não esse, deve ser considerado anátema. Então eu acredito que a Bíblia não se contradiz e que a Bíblia ela se interpreta pela própria Bíblia. E aí, meu Espírito de Fé? Primeiramente, boa noite a todos, da graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer estar aqui, quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite, agradecer ao Daniel, por estar aqui com a gente. Mandar um abraço para todo mundo aí, para o Ministério da nossa igreja, nosso pastor, conforme o pastor Paulo fez menção, para minha esposa, para meus filhos que estão em casa também. E quando a gente fala de contradição, a gente tem que sempre lembrar da doutrina da inerrância bíblica, que surgiu exatamente com o intuito de combater os liberalistas que surgiram mais ou menos em 1920, se não me engano, principalmente nos Estados Unidos, que começaram a analisar a Bíblia e falar, não, a Bíblia tem contradições. E a doutrina da inerrância bíblica, ela vai dizer que a Bíblia tem aparentes contradições, Tipo, por exemplo, Mateus vai dizer que Jesus estava na entrada de Jericó, Marcos, um vai dizer, sei que Mateus, Marcos e Lucas vão se contradizer, entre aspas, em relação à quantidade de cegos, em relação à entrada ou saída de Jericó. Então a Bíblia tem contradições. Ela tem aparentes contradições que no seu aspecto geral não muda a essência do que é o texto. O texto bíblico ele tem que ser sempre cristocêntrico, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento. Como o Daniel sabiamente citou, ele citou 2 Timóteo 3,16, que Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, e aí, em contrapartida, quem tem interesse em dizer que a Bíblia se contradiz, vai dizer que esse texto não poderia ser aplicado, porque esse texto, por exemplo, não se aplica à própria carta que Paulo escreveu, que ela não é uma carta inspirada, quando na verdade não é a verdade bíblica. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo dele nos orientaria naquilo que deveríamos fazer. E os textos dos apóstolos, e daqueles que estavam envoltos dos apóstolos ali, da igreja do primeiro século, eles sempre foram considerados como textos canônicos, textos que deveriam ser utilizados pela igreja como divinamente inspirados.
O próprio Pedro vai dizer, 2 Pedro 3,16, se eu não me engano, que o texto de Paulo, né, o texto do apóstolo Paulo, é um texto difícil de entender, difícil de compreender, mas que muitos incautos ou pessoas que não têm a fé, eles querem deturpar o texto. Então, a verdade é a seguinte, quando a pessoa quer encontrar contradição, ela vai encontrar contradição. Só que, na verdade, a gente entende que é uma aparente contradição, que não muda a essência do texto bíblico, que não muda a essência daquilo que Deus quis transmitir para nós, transmitir para a sua igreja. Então, a ideia de contradição, ela cai por terra a partir do momento em que, quando você quer acreditar na Bíblia Sagrada, e a gente acredita na Bíblia Sagrada, oriundo da Reforma, por exemplo, como nós somos, a gente estava até falando sobre isso, sola a Escritura, né? A Escritura é o que basta pra gente, a gente precisa dela e ela sabe que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, então ela não erra, a gente crê na doutrina da inerrância, eu creio na doutrina da inerrância bíblica e creio que a Bíblia não tem contradição absolutamente alguma. Na essência não muda nada, no caso, por exemplo, do cego, não importa quantos cegos foram, se ele estava entrando, se ele estava saindo de Jericó, a verdade é que Cristo curou o cego. Na verdade, que Cristo é aquele que tem o poder para transformar a vida do homem, né? Para tirar a cegueira do pecado na vida do homem, que é a ideia oriunda do texto, por exemplo, que a gente citou aqui. E é interessante a gente perceber que existe uma geração que anda fortalecida em arrazoados, em que elas querem mostrar uma verdade que a Bíblia não está querendo revelar. Como se a Bíblia não bastasse, né? Que é algo um pouco mais. É o que John Stott vai dizer, que a Bíblia é toda para o homem todo. Eu não posso aceitar a Bíblia por partes, né, pedaços. Ou eu creio em toda a Bíblia, ou a Bíblia me é o suficiente, ou eu não dou crédito àquilo que a palavra é. E a palavra é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente vê hoje uma turma que tem a informação na mão, mas que não detém conhecimento. E a gente vai, como professores de escola bíblica dominical, a gente tem o Wagner e o Daniel trabalham com jovens, eu já trabalhei com jovens e trabalho hoje com os mais adultos, que é a classe dos obreiros, e a gente sente muita dificuldade, porque hoje todo mundo ouve alguém e admira alguém na internet. Sim. Né? E a internet tem sido uma porta aberta para muita gente falar, e ela acaba por manchar a pureza de algumas coisas. E eu acredito que nesse inteirinho a gente tem de se fortalecer para que a gente não seja pego de forma assaltada diante de uma galera que está vindo aí com muita força. O pastor José Mabessa, o pastor Paulo, ele tem uma frase que é o seguinte, que sintetiza bem essa ideia. Ele fala que aquele que não foi transformado pelo Evangelho, ele vai lutar para transformar o Evangelho em outra coisa. Com certeza. Então esses são espetaculares. E aí, segunda pergunta. Por que alguns textos bíblicos são tão complicados de se entender? Por exemplo, numa das nossas EBDs lá na igreja, me fizeram a pergunta assim: o dilúvio foi parcial ou total? Eu falei, Jesus amado, me ajuda. Aí o outro, eu falei, o que você crê? Né? A minha esposa, ela sempre fala o seguinte: não é bom você devolver uma resposta em forma de pergunta. Aí eu falei assim, não, mas os judeus ensinam que só quem é inteligente que consegue devolver uma resposta em forma de pergunta. Né? Porque o nosso intuito, na verdade, a pedagogia, não é fazer com que o aluno já receba tudo mastigado, é fazê-lo pensar, é fazê-lo caminhar pelo texto. Socrático, e você, às vezes, encontra alguns textos que você fala assim, se isso não tivesse na Bíblia, eu não creria. Pelo menos eu, Paulo. Como é que tu enxerga isso aí? Pois é, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem a tradução da tradução, né? Existe a baixa crítica, né, que é a ideia da manuscritologia, que hoje está bem apurado, né? Alguns estudiosos dizem que a gente até tem 95% ou 96% de acerto, que o pequeno erro de tradução, inclusive, como falei no início, não altera a ideia bíblica, da essência bíblica, né? Então,
mas a gente não tem, a gente tem a tradução. Tanto é que, de alguns anos, passando o tempo, a gente vai vendo as renovações, né, as atualizações bíblicas, exatamente porque a gente tem dificuldade, por exemplo, principalmente em português, para trazer o texto do hebraico ou do grego para o português, e a gente tem certa dificuldade quanto a isso. Mas a baixa crítica, a manuscritologia, ela vai ajudar bastante nisso. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que a Bíblia não é um livro de ciência, né? O objetivo bíblico não é provar. Por exemplo, a Bíblia fala que Josué, na sua oração, fez o sol parar. Né? A Bíblia vai dizer que o sol ele percorre toda a terra de uma ponta a outra. A gente sabe bem que não é assim. Né? Quando a gente lê um texto como esse, a gente fala, a Bíblia está errada. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o Sol para e a Terra que gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Mas o objetivo do autor primeiro é a visão natural. O autor está escrevendo aquilo que ele enxergou. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que lá na época de Cristo, quem nunca viu um avião, tem uma revelação do avião, ele vai escrever o quê? Ele vai dizer o que é aquilo. Né? Então, o autor naquele momento é limitadíssimo. Olha, até uma brincadeira agora. Tem irmão que vai falar da revelação. Irmão, você vai andar de avião, né? Deus me mostra um pássaro de ferro. Né? Exatamente. Imagina naquela época. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que sempre lembrar disso. A Bíblia não é um livro de ciências, ela não tem esse objetivo. A Bíblia, inclusive, né, diferente do que muitos creem, ela nem tem o objetivo de provar a existência de Deus. Né? Ele não se preocupa na prova da sua existência. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1 que a natureza e as coisas criadas revelam a existência do próprio Deus, e o homem é indesculpável quando ele se debruça diante da natureza e não crê em Deus, né? Indesculpável por conta disso. E eu acho que a grande questão, né, e essa é uma crítica que a gente faz às vezes lá na escola bíblica dominical e quando na nossa roda de conversa, é que o camarada às vezes lê a Bíblia e não busca Cristo nela. A Bíblia é cristocêntrica. A gente não pode chegar e ler um texto do Antigo Testamento, ou seja lá o que for, de qual parte da Bíblia que for, e achar que ele vai mencionar Jesus. Não. É cristocêntrica no intuito de que ela vai apontar sempre para a redenção. Então, se a gente olhar a Bíblia buscando olhar a ideia da redenção, né, apontando para Cristo lá na frente, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tudo aquilo é sombra daquilo que devia a realidade se encontra em Cristo, muda toda a história. Então, a perspectiva muda. Mas é muito difícil de entender, de compreender esse texto. Sim, realmente, tem textos que são extremamente difíceis de entender, mas o objetivo não é científico. Primeiro, temos que lembrar que nós temos a tradução, então tem algumas falhas na tradução. Terceiro, a Bíblia é cristocêntrica, então o objetivo é apontar sempre para Cristo. A gente tem que olhar nesse intuito, porque quando a gente pensa assim, a gente olha textos do Antigo Testamento e a gente vê, por exemplo, um Deus agindo de uma forma bem mais rígida, né, no Antigo Testamento, punindo e mandando matar, inclusive. Então, são textos complicados. Quando a gente se depara diante de textos como esse, a gente tem dificuldade de entender. E outra coisa, a ideia do mistério. Né? Isso, como o Daniel falou, tem textos, conforme você mesmo leu, que a gente não vai ter todas as informações. E o objetivo de Deus é realmente não nos dar todas as informações. Romanos, né, como o próprio apóstolo Paulo vai citar isso também, agora mesmo fugindo da nossa especial, Romanos e Coríntios, que Paulo vai dizer que nós conhecemos em parte, mas em breve conheceremos como também somos conhecidos. Então, nós temos limitações, obviamente, e essas limitações a gente não vai conseguir compreender tudo. Mas graças a Deus que nos concedeu o privilégio de pensar, né, a gente pode se debruçar diante do texto e conjecturar. Né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, né, a ideia de estar reunido aqui hoje não é a ideia de passar conhecimento, transmitir conhecimento, mas de transmitir luz e lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho, que é a palavra de Deus. E na minha humilde concepção, né, você tem que sempre debruçar diante da Bíblia para buscar ali, ver, enxergar Cristo, enxergar a história da redenção, o projeto de redenção de Deus, que é criação, queda, justificação, regeneração, glorificação, né, que Deus tem com esse projeto com o homem. Né? E quando você faz isso, o resto não tem muito problema. Né? E aí, Daniel? Você tá pegando a gente pelo... Por que a Bíblia tem texto difícil de entender? Na verdade, eu acho que a Bíblia é um livro difícil de entender. Porque a literatura da Bíblia, para você interpretar, você tem que ter um mínimo de cognição. Você tem que primeiro ter uma noção básica de hermenêutica. Você tem que saber texto, contexto, você tem que saber a cultura do povo que está sendo falado, você tem que saber o momento histórico, a colocação da mensagem, para quem está sendo direcionada, quais são os propósitos. O propósito da Bíblia, em geral, é o que o Wagner falou, é apontar para Cristo sempre.
Mas só que tem textos que, de fato, pelo tipo de literatura que é a Bíblia, pelo menos para mim, é de difícil entendimento, é de difícil interpretação. É uma cultura que é muito distante da nossa. A gente vive hoje numa realidade totalmente diferente da Bíblia. A gente vive na era da tecnologia, da modernização, da globalização. Lá, pelo amor de Deus, é no tempo arcaico. Então, se colocar no lugar do contexto histórico é um exercício que demanda uma certa dificuldade de compreensão mesmo para a inteligência humana. Então, assim, além disso, dessa dificuldade natural do homem, eu acredito que o que está escrito lá em Romanos 3, no capítulo 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E antes, Romanos 3,11 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu acredito que o pecado ele deixou uma herança maldita, que foi a depravação da nossa mente. Eu acho que exatamente por sermos frutos do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, que a gente conhece em parte, conforme o escrito de 1 Coríntios, que o Wagner falou. Hoje, com a mentalidade que a gente tem cauterizada em parte pelo pecado, a gente conhece em parte. Mas nós acreditamos que esse véu será desvelado e conheceremos assim também como somos conhecidos. Então, acho que essa é uma das causas. E tem uma causa que eu acho também que é curiosa. Eu acho que a gente tem dificuldade de entender alguns textos naquilo que a gente tem dificuldade de aplicar na nossa vida. Verdade. Por exemplo, sermão da montanha, sermão do monte. Tem muita gente que tem dificuldade de entender porque tem dificuldade de aplicar. Virar a face para o outro irmão. Caminhar a segunda milha quando te pedem para caminhar a primeira. Essas situações de você amar aquele que te ofende é um movimento antinatural. A gente cria situações para poder adocicar o texto, né? Adocicar. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer que a Bíblia se ajuste à nossa maneira de pensar. Na verdade, tem muita gente que lê a Bíblia, se torna bibliólatra, que acha que a ideia é dominar a Bíblia, quando na verdade a ideia é a gente ser dominado pela palavra. Então, assim, por isso que tem muita gente que ora para o outro morrer, por isso que tem muita gente que acha que bandido bom é bandido morto. Se a Bíblia fosse escrita por homem, com a nossa volição, com o nosso entendimento, muito provavelmente o ladrão da cruz seria morto e não entraria no paraíso. Então, assim, a gente tem dificuldade de entender aquilo que a gente tem dificuldade de aplicar também. E é curioso que a gente estava até falando isso na escola bíblica dominical no domingo passado, que é curioso Deus permitir, no texto bíblico, que a única pessoa que a gente tem certeza que está salva é um ladrão. Ele inaugura o paraíso com um ladrão. Então, ou seja, é muito, muito interessante isso que o Daniel falou, e a gente sempre fica querendo criar jeitinho para o texto bíblico para adocicar ele para a gente, para facilitar para a nossa vida. Na verdade não é assim, né? Não deve ser assim. Gente, curiosidades da Bíblia. Hoje, com o presbítero Wagner, Diácono Daniel, meus amigos, membros da Assembleia de Deus Central do Boaçu. E aqui no Falando de Bíblia, querido, eu quero pedir para você que está nos assistindo, sobe a hashtag Falando de Bíblia, compartilha com alguém, coloca o nome de alguém aí no comentário, para que ele também conheça um pouquinho da nossa proposta, que é colocar a pessoa a se envolver com a palavra de Deus. Nós não vamos falar nada de novo aqui, irmão, porque muita gente antes de nós já falou e falou muito bem, deixaram muitos escritos. E a nossa pretensão aqui não é esta. A nossa maior motivação aqui hoje é fazer com que outros mais desejem conhecer a Deus através da palavra. Nada mais que isso. Falando de Bíblia, hoje com curiosidades da Bíblia, nós estamos aqui com o presbítero Wagner e o diácono Daniel. A segunda pergunta foi: por que alguns textos bíblicos são tão complicados de se entender? Eu acredito que você já se deparou com um texto bíblico e deve ter feito a seguinte pergunta: por que isso aqui está na Bíblia? Está aqui, né? Caramba! E olha, só dá para crer porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, como disse o apóstolo Miguel Ângelo, eu creio. Eu acho interessante essa frase do Miguel Ângelo, que ele fala assim: está na Bíblia, então o que cabe a nós é crermos. Pergunta de número 3. Por que alguns cristãos sentem tanto medo de ler o último livro da Bíblia, o Apocalipse? Até o nosso querido Calvino
registrou um monte de coisa. Quando chegou em Judas, eu acho Judas assim, bem complicado. E o cara escreveu muito bem, mas quando ele chegou em Apocalipse, ele olhou. Vou comentar nada desse negócio que não. Tem pontos difíceis. O que vocês acham? O próprio Lutero, né? Por ele não estaria no cânon, né? Apocalipse não estaria nem ali, né? Então é complicado. Apocalipse é um texto. Quer falar? Não, é uma vontade fácil. Apocalipse é um texto bastante complicado, cheio de simbologias, de mistificação, né? O objetivo, na minha humilde opinião, de Deus é exatamente esse: colocar esse mistério, a falta de compreensão, porque se trata de coisas futuras. Sempre temos que lembrar sempre de ver Cristo, inclusive em Apocalipse, né? Citando John Stott, como você mesmo falou no início. John Stott falava isso, que você pode pregar a vida toda e nunca pregar Cristo. Então você pode ler a Bíblia, pregar a beça até uma crítica que eu faço, porque em muitos púlpitos eu vejo Cristo não está sendo pregado, Moisés está sendo pregado, outra coisa está sendo pregada, mas Cristo às vezes não. E a Bíblia fala que quando a gente prega Cristo, a palavra de Deus constrange o homem, alcança o homem e o homem é salvo. Enfim, então, e quando em relação ao Apocalipse, a pergunta por que tanta gente tem medo, eu costumo trazer a seguinte analogia para a minha vida. Eu penso assim: quando eu estou no trabalho, eu tenho um filho de 6 anos, né, vai fazer 6 anos agora, e uma menininha que tem 2 meses. Né? Quando eu estou no trabalho, meu filho fica doido para eu voltar. Então, por exemplo, para vir para cá, por que você vai? Não, fica em casa, não sei o que, tal, porque a minha volta é prazerosa para ele. Agora, se a minha esposa chegasse e falasse, ele fez uma besteira, seu pai quando chegar vai te pegar. É o teu pai. Cuidado com o teu pai, hein? Que teu pai vai pegar e vai vir com certeza a minha volta para ele daria medo. Então, acho que muita gente tem medo de ler Apocalipse porque talvez a volta de Cristo para essa pessoa não seja uma coisa prazerosa, seja uma coisa que dá medo. Inclusive, eu até comento muito isso lá na EBD. Para muita gente, a volta de Jesus é uma furada. Para muita gente, ele tá tão agradável, entre aspas, para ele aqui na Terra, as coisas estão tão bem para ele aqui na Terra, que às vezes ele fala: você quer a volta de Jesus? Quero. Se ele voltar hoje? Não, hoje não, porque eu queria muito que acontecesse tal coisa, que meu filho crescesse, eu queria ver meu neto. Então, você quer mais ver o seu neto, seu filho crescer, do que a volta de Jesus. Mas dentro dessa perspectiva, presbítero Wagner, Daniel, vocês perceberam que na pandemia muita gente tentou dissertar sobre esse assunto, volta de Cristo? Sim, é verdade. Como é que vocês analisam isso aí? Porque o meu entendimento em relação a isso, cara, é o seguinte: me parece que as pessoas, a maioria das pessoas, elas têm esse receio de Apocalipse porque elas têm uma visão deturpada do que significa profecia. O Apocalipse é um livro profético, é um livro de revelação. Ao contrário do que muita gente supõe, Apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação. O objetivo do Apocalipse é mostrar que Deus está presente em todos os momentos da história. É aquela ideia da hermenêutica, né, da gente conhecer o texto. O momento em que as igrejas da Ásia Menor estavam passando era um momento de perseguição religiosa. Inclusive foi escrito num local de uma colônia penal, na ilha de Patmos. O escritor, ele tinha que fazer aqueles escritos de simbologia e tal, para que a carta saísse, né? Para que a carta saísse. E essa simbologia ela é interpretada à luz da própria Bíblia. Então tem muita gente que parece que Apocalipse não é um livro da Bíblia. Ele lê até Judas, está legal. Aí quando chega Apocalipse, ele parece que descontextualiza a Bíblia toda. E começa a fazer aquelas profecias a lá Nostradamus. Fica tentando adivinhar a volta de Jesus, identificar esse símbolo. E como diria Billy Graham, a gente não tem que adivinhar a volta de Jesus, a gente tem que se preparar para a volta de Jesus. Ele vem como um ladrão, ninguém sabe. Então, assim, eu acho que o medo das pessoas está ligado a essa questão de como ela interpreta o próprio livro. Qual é o conceito dela sobre profecia? À luz do Velho Testamento, salvo o melhor juízo, a profecia tinha 3 pilares. Que era, o profeta recebia uma mensagem direta de Deus, essa mensagem apontava para Cristo e chamava o pecador ao arrependimento. Então, assim, a nossa ânsia de querer que a profecia ela sempre seja uma previsão do futuro nos assusta um pouco, porque lá no Apocalipse você vai ver cada figura com 3 cabeças, 7 olhos, e de fato é um negócio assim, para a gente assustador. Mas eu acredito que o Apocalipse ele tem que ser jogado no resto da Bíblia, ele tem que ser interpretado pela própria Bíblia, e a gente tem que se preocupar mais com a mensagem central,
que Deus está presente nos momentos de aflições, ainda que o nosso corpo seja queimado, ainda que o nosso corpo seja lançado sobre lanças, sobre flechas, o nosso Deus, Ele é o dono da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso entendimento. E por certo, se não me engano foi Billy Graham também, falou que ele leu a Bíblia e no final acaba tudo bem. Porque a Bíblia aponta para um momento em que Deus irá realmente trazer punição para a Terra, né? O Apocalipse, melhor dizendo. Mas a gente olha só o lado negativo, mas esquece de olhar que Deus está preservando a sua igreja. Né? Ou seja, ele está revelando acontecimentos futuros que realmente são complicados, pesados, mas o que a gente tem que olhar como igreja do Senhor é que olha como é que Deus está preservando a sua igreja. É literalmente o controlador da história. Perfeito. Né? Ele mostra que a história tem um princípio, ela tem um meio, ela tem um fim, e que esse fim, para nós que acreditamos que temos a eleição, fomos predestinados para a salvação, e que em Cristo há a salvação que nós devemos nos render pela sua graça que é manifesta a nós, que nós teremos a honraria e a alegria de ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. É por isso que a gente não pode parar. Meus irmãos, nós estamos no Estúdio D, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estúdio D do meu amigo Daniel, rapaz. Daniel, de repente você pergunta assim: o pastor Paulo está fazendo lá uns bate-papo com a galera num lugar legal, num local maneiro. É aqui em São Gonçalo, 21 é o número do contato, 96407-0186. Esse é um dos parceiros do Falando de Bíblia, Estúdio D. De repente você quer montar a sua planilha de estudos bíblicos para a sua igreja, você quer fazer uma gravação um pouco mais ajeitada, como diz a galera aí, mais profissional. Tá aí o número 21 96407-0186. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Fábio Canuto, da Querigma, livraria editora, que é também um dos parceiros daqui do Falando de Bíblia, que o número é 21 987-37-3305. 21 987-37-3305. Lá no Fábio Canuto, na livraria Querigma, você encontra a Bíblia, você encontra livros, você encontra a revistinha da escola dominical para a sua igreja. Ele vai fazer o frete para você. Pode falar que é uma indicação do Falando de Bíblia. Tem promoção para você lá, tá bom?